Mário, a Lépia do final do regime militar já teve reforma, a Lépia já foi reformada pelos civis. Ela é originalmente do regime, mas a Lépia foi reformada no governo FHC, se eu não estou enganado. Teve uma época que eu era obcecado pela Lep. A Lep é o menor dos problemas. O CPP é um problema maior. O CPP não é nem num governo de direita. O CPP é do governo Getúlio. É de 1940. Todo remendado, todo retalhado, uma bosta. Essa é outra das desgraças da CF. Ter simplesmente recepcionado leis que já estavam completamente vencidas. Um Congresso Constituinte que fez uma Constituição que é uma bosta, que socou de direito no rabo dos brasileiros sem dizer qual era a origem material desses direitos. Eu tenho direito à saúde, daí tem gente hoje indo lá pedindo na justiça e ganhando acesso a tratamentos que custam milhões e milhões de dólares. E a justiça dá. Porque o que os juízes levam em consideração? Ah, não, tá na Constituição, direito constitucional garantido, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, então se tem um remédio de 10 milhões de dólares a dose que pode salvar a vida dele, o Estado brasileiro tem que bancar. Foda-se que esses 10 milhões podiam salvar, sei lá, 1 milhão de crianças, podiam impedir que os Yanomami sigam morrendo por falta de vacina, podiam mandar comida pra aldeia indígena, podiam resolver 1 milhão de problemas. Não, vai pagar numa dose porque tá lá na Constituição que saúde é um direito. Vale para todos os outros direitos do Brasil. É porque ainda não surgiu um malandro no Brasil, tipo Obama nos Estados Unidos, o discípulo de Saul Alinsky. Pouca gente sabe disso. Se vocês forem estudar a história da crise das subprimes em profundidade de 2008, a maior desde 1929, ela tem origem no ativismo social e político do grupo do Obama. É bizarro, mas é real. Eles começaram uma malandragem. Tinha um negócio na lei que eles acharam, na lei americana, que dizia que todo cidadão tinha direito ao acesso a financiamentos para aquisição da moradia. Eu não lembro se era da época do Roosevelt, de quando é que era. Eles passaram a tocar ações nos estados, obrigando que bancos dessem financiamento, mesmo que a pessoa que estava demandando pelo financiamento não apresentasse quaisquer garantias. Segundo eles, o direito era óbvio porque o banco poderia alienar o bem. Aconteceu o óbvio. Pessoas sem condição nenhuma tomaram empréstimos, não conseguiram pagar a hipoteca, os imóveis voltaram todos para a mão dos bancos na crise de 2008, no momento de recessão econômica. Os bancos tentaram revender e não tinha quem comprasse. E os bancos estavam com crédito na praça voando, com um rombo enorme no caixa. Começa o pânico bancário e dá a merda toda de 2008. É que ninguém se atentou para fazer o mesmo no Brasil. Que aí tá feita a bosta de vez. Mais uma. A Constituição é uma merda, dentre outros motivos, por ter recepcionado acriticamente toda a legislação penal prévia, toda a legislação de execução penal prévia, tudo. É um lixo, a bosta. Bando incompetentes, bando incapazes. Pior congresso da história, pode ser o de hoje pela capacidade intelectual, mas o que 88 fez, e só não foi pior porque tinha um pequeno grupo de gênios lá que se reuniram e salvaram de ser uma merda maior. Obrigado, Zé Serra, Roberto Campos, Delfim Neto, vocês foram heróis. O Brasil podia estar ainda pior. A desgraça poderia ter sido ainda maior. Por um nada, pouca gente sabe disso, por um nada, o Serra contou isso numa entrevista. Por um nada não tira o direito à propriedade da Constituição. A esquerda quase conseguiu, tava passando. Se não é o Serra V, o Serra viu, tava em comissão. Ia passar, ia ser recepcionado na Constituição. Jobim se gavando que escreveu o artigo na Constituição que nem foi discutido em plenário. Porque ele era um dos redatores, ele resolveu enfiar o artigo lá no meio. E eu respeito o ex-ministro Nelson Jobim, acho ele um grande quadro, acho ele um homem de Estado do Brasil, merece respeito. Mas porra, isso é molecagem, velho. Não existe isso. Imagina um Founding Father dizer: haha, pegadinha do malandro, meti um artigo e vocês nem viram. Terminaria na forca. Aqui nós normalizamos. Então, o problema não tá na LEP, o problema tá no CPP. A LEP não é de toda ruim, Mário. Ela teve uma reforma no governo FHC, não é a mesma do Figueiredo, não. Ela foi reformada. Inclusive, a reforma é o que extinguiu as cadeias. Quem é um pouquinho mais velho, quem tem ali pelos seus 45, 50 anos... Eu, com 40, peguei o fim da cadeia lá em Caçador. Sabe que as delegacias de polícia tinham cadeias que funcionavam praticamente como presídios. Na prática, eram presídios. Ficava gente condenada, inclusive, nas cadeias.
acabaram nessa reforma da Alep, que obrigou a construção, no mínimo, de unidade prisional. É o menor do tipo de presídio que pode ter. É unidade prisional, presídio e penitenciária. São os 3 tipos.